Olá, irmãos, paz seja com todos. Passei um tempinho aqui sem postar vídeo, mas estou pretendendo voltar. E se esse vídeo for relevante, se você achar que ele é relevante para você e para outras pessoas também, peço que compartilhe, comente, curta, porque isso vai ajudar a chegar a mais pessoas, a chegar a mais pessoas ser mais alcançadas, né? Eu tenho uma palavra que fica em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão, quando recebeu o seu chamado, ele não pensou duas vezes e simplesmente atendeu. Viveu de tendas em tendas, peregrinando na própria terra, rodando ali, para que um dia ele vivesse aquele propósito. O que Deus quer da gente é que a gente faça assim como Abraão, se entregue para Ele por completo e não pela metade. Eu pergunto para você, o que você está buscando nesse tempo de hoje? Será que você está buscando ser bem visto pelo homem? Será que você está buscando ser uma pessoa de boa aparência por fora, mas por dentro sendo uma pessoa suja? Você está buscando status social? Você está buscando ser bem visto para que a glória seja sua e não de Deus? Porque eu vou dizer para você que Deus está buscando nesse tempo de hoje peregrinos dispostos a largar tudo para segui-lo. Porque o que tem de pessoas arrumando desculpas para não seguir a Deus, não ir à igreja, não... Enfim, tem uma passagem muito interessante que fica em Mateus, capítulo 8, versículo 21, que um jovem fala para Jesus que: Senhor, deixe-me ir sepultar meu pai. O que é que Jesus fala? Deixe que os mortos sepulte os mortos. Ou seja, essa palavra tem várias interpretações, mas o que, em resumo, Jesus quer dizer que para de perder tempo, para de olhar para o passado, para de viver no passado, para de inventar desculpa. Eu não posso ir na igreja hoje por causa disso. Eu não posso ir porque está chovendo. Eu não posso aceitar Jesus agora porque eu tenho uma festa para ir amanhã. Eu não posso fazer isso. E perdendo tempo. Jesus está querendo pessoas que realmente queiram, né, seguir a Ele por inteiro, não negar a Ele como muitas pessoas estão fazendo hoje em dia. O Evangelho, ele tem a ver não tem a ver com conforto, ele tem a ver com propósito. Se você não está disposto a se levantar do seu conforto para viver o propósito, você vai ficar para trás, porque o que tem de pessoas amarrado no passado não é brincadeira, e muitas das vezes vivendo o passado e por muito tempo não vive o presente e acaba não vivendo o seu propósito. Então, se você está pensando que o Evangelho ele é conforto, você está muito enganado. Você tem que ver aquele propósito. Se Deus te chamou para fazer aquilo, você tem que procurar viver aquilo, procurar seguir aquela promessa, né? Porque Abraão, quando ele foi chamado, Deus tinha uma promessa para ele.
ele não via, mas pela fé ele acreditava que iria acontecer aquilo ali. Então, por muitas das vezes a gente duvida, será que vai acontecer mesmo? Mas se você não crê que irá acontecer, não vai acontecer. Então, você precisa estar disposto mesmo a largar tudo, largar o seu mundão, largar as coisas do mundo e seguir a Jesus. O maior problema, principalmente com a juventude de hoje em dia, é que acha que seguir Jesus é deixar de viver sua vida. Porque o mundo é muito bom, não sei o que. Tudo que o mundo dá, ele tira 2 ou 10 vezes mais de você. Tira em dobro. Quando Jesus te dá aquilo, ele te dá para que você viva aquilo, viva no propósito. Aí, para viver sempre rejeitando a Jesus, vai ter um momento que só vai aprender na dor. E já percebeu que muitas das vezes a gente só conhece mais a Deus quando passamos por uma prova difícil? Um exemplo disso é Jó. Jó, eu acho que todo mundo conhece a história de Jó. E na maioria das vezes as pessoas falam o primeiro e o segundo capítulo. Jó foi um homem íntegro, fiel a Deus, enfim. Mas não leu a história toda para falar sobre ele. Porque se você for perceber, Jó, depois que ele passou por aquela prova terrível que ele viveu ali, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu e se lamentou muito, muito, muito. E o que foi que Deus fez? Deus veio falar com ele e disse o quê? Onde estava você quando eu criei o monstro Behemoth? Onde estava você quando eu criei o terrível Leviatã? E tipo, Jó era uma pessoa fiel, mas Deus foi tão duro com ele, tão duro com ele. E foi que Jó falou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, nem Jó conhecia a Deus verdadeiramente. Ele próprio assumiu que antes ele só conhecia Deus por ouvir as pessoas falar. Conhecia a Deus por viver ouvindo as pessoas dizer sobre Deus, mas ele nunca tinha sentido a Deus, ele nunca tinha visto a Deus. Quando ele passou a ver a Deus, ou seja, quando ele passou a conhecer de verdade, ele disse: agora eu te conheço, agora eu sei quem és. Que faz muitas pessoas desistir hoje em dia não conhecer a Deus, porque se a gente conhecesse a Deus, não viveria negando Ele a todo instante. Qualquer coisa que acontece com a gente já quer negá-lo, a gente já quer parar a nossa caminhada, a gente já quer desistir. Por quê? Porque a gente não conhece. Porque se a gente conhecesse a Ele de verdade, não pararia de jeito nenhum. E isso acontece muito. Então, se levante do seu conforto, conheça a Deus, conheça a palavra. Aqui, ó, quando você está lendo a palavra, Deus está falando com você. Quando você está orando, é você que está falando com Deus. Mas conheça a palavra, porque aí quando você conhecer, você não vai conhecer de ouvir falar, você vai conhecer porque você procurou a palavra, você procurou ouvir a voz de Deus. Aqui é a maior profecia. Se você for pela cabeça dos outros e não procurar a verdade aqui, muitas das vezes você vai ser enganado, porque a verdade está aqui. E muitas das vezes você vai ser a única Bíblia que uma pessoa vai ler, porque tem pessoas por aí ouvindo,
precisando ouvir uma palavra e poucas pessoas querendo falar sobre Deus. A palavra de Deus fala que o povo de Deus está sendo destruído ou perece por falta de conhecimento. Então busque conhecimento. Esse é o conhecimento que todas as pessoas deveriam ter. Conhecimento que você pode ajudar muitas pessoas através desse conhecimento aqui, da palavra. Não só da palavra, mas do modo em geral. Muitas das vezes você está com a chave da porta na mão, mas não sabe girar, não sabe abrir para entrar. Essa aqui é a chave dos céus. Se você não procurar conhecer ela e vai só ouvir, você vai só conhecer a Deus por ouvir falar, muitas das vezes você vai ser enganado. Porque nem tudo que as pessoas falam é verdadeiramente a verdade. Porque se você não tiver cuidado, você é enganado ouvindo a palavra porque só é distorcida. Então procure conhecimento, porque você está com a chave na mão. Você tem o direito e tem a liberdade de abrir. Agora só basta você ter a decisão, né, de querer conhecer e ir atrás. Muitas das vezes a gente escuta o evangelho e dizemos, são palavras duras, são palavras de confronto. Mas, irmão, o evangelho, ele é confronto. Ele não é tapinha nas costas e tá tudo certo, continue errando, meu filho. Não é assim. A verdade, ela fere, mas ela cura, liberta e transforma. Se você não está querendo mudança, você não vai ouvir a palavra de Deus. Se você não quer mudar o seu jeito, sua conduta, você, ao ouvir a palavra de Deus, vai doer no seu ouvido, porque você está acostumado com esse mundo. Você está amarrado nesse mundo. A palavra de Deus fala que a gente é como uma sombra na terra, passageiro. Se você viver nesse mundo achando que é eterno, você está correndo cada vez mais rápido para a sua condenação. É forte nessa palavra, mas é a verdade. E muita gente precisa ouvir a verdade. E muita gente precisa pregar a verdade, mas muitos negam falar a verdade por medo de perder pessoas, por medo de afastar pessoas. Quantas pessoas não se afastou de mim depois que eu me converti? Quantas pessoas? E pensa que eu fico triste com isso? Dou graças a Deus porque Deus me abriu os olhos para isso. Então, você precisa tomar uma decisão. Você precisa largar tudo do mundo. Deixe o mundo para lá e comece a conhecer a palavra. Siga a Deus, siga Jesus, que é uma escolha que você nunca vai se arrepender. Quando você tiver feliz, não vai ser aquela felicidade momentânea, vai ser aquela felicidade genuína, aquela felicidade verdadeira que você, não é como se você for para uma festa, no outro dia você está triste. Então, fique com essa palavra no seu coração e venha para quem precisa ouvir. Comente, curta, compartilhe, manda para aquelas pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Amém? Eu fico por aqui, até a próxima, em nome de Jesus.